Olá pessoal, aqui quem fala é o Caio César do coletivo Metropolitano de Mobilidade Urbana, o Comum. Hoje eu estou aqui com vocês para falar um pouco sobre os últimos artigos que foram publicados pelo coletivo e também comentar sobre uma notícia recente que foi publicada pelo jornal A Tribuna da Baixada Santista. Bom, para começar eu vou colocar aqui o meu desktop, porque aí a gente consegue ver melhor, né, o que está acontecendo. Então deve estar aparecendo aí para vocês um Firefox. Eu estou aqui com a lista nos últimos artigos publicados. Os novos terminais de Mauá é um artigo que foi escrito pelo Renato, que é da cidade, e comenta um pouco sobre os terminais de ônibus que fazem parte da remodelação do sistema de transporte sobre pneus, um sistema de transporte por ônibus que é de responsabilidade do município. E eu acho que é interessante porque os terminais vão para a periferia, tem uma ideia de troncalização, né? Tem uma certa controvérsia sobre essa troncalização, se ela é ou não é necessária, e é legal para que você possa conhecer as plantas, possa conhecer os projetos. Nós também publicamos um texto aqui comentando a campanha de marketing que o metrô lançou recentemente, que é a campanha Entre Linhas, que foi logo de cara bombardeada, né, por acusações de plágio. O metrô tentou explicar a situação, não se saiu muito bem, não colou, né, a explicação. Então a gente comenta, a gente aponta, por exemplo, o que poderia ter sido feito de forma diferente. É bem interessante, principalmente se você já viu o primeiro vídeo da campanha e não se sentiu contemplado, né? Não é todo mundo que tem um MacBook grande em casa, que é artista e que vive na região da Avenida Paulista, né? Pelo contrário, acho que poucas pessoas têm esse privilégio. Bom, também fomos um pouco mais ácidos no artigo Cidade Sem Rumo, né? Esse artigo foi feito para dar um puxão de orelha, uma cutucada nos cargos do Legislativo. Basicamente vereadores, vereadoras, deputados e deputadas estaduais, porque nós sentimos que tem sido muito difícil tratar temas ligados à mobilidade, seja na cidade, seja na região metropolitana de São Paulo como um todo, né? A gente sente uma Assembleia Legislativa muito pouco preparada e muito pouco receptiva a essas pautas. É engraçado, né? Se fala de cartel do metrô, de muita obra atrasada, né? De alguns levantam bandeiras contra a privatização, outros levantam bandeiras a favor, mas em geral é muito ruim, né? A atuação da Lesp é muito ruim. Nós também fizemos um artigo, esse foi em outubro, né? Mas um artigo um pouco anterior, reclamando da gestão da MTU. Pouco depois o jornal Repórter Diário fez algumas reportagens também reclamando, falando de como é ruim depender da aviação Riacho Grande na rodovia Anchieta para conseguir ir para São Paulo, né? Utilizar as linhas seletivas, que hoje inclusive estão operando aí com veículos urbanos em caráter emergencial, né? Não se sabe muito bem como que a MTU vai lidar com essa situação, porque parece que ela não consegue ter pulso firme ali, né? Não consegue fazer a licitação, não consegue impor um padrão melhor, e todo mundo da região acaba pagando um preço alto por isso, né? Um preço de um transporte de má qualidade, né? Que prejudica a saúde e a vida de todo mundo. E aí tem outros dois artigos que eu já deixei separado aqui. Esse aqui é sobre a linha 10, sobre aquela coisa de vamos fazer a linha 10 virar um metrô de superfície, uma linha modelo, né, como o secretário Baldice chegou a falar. E a gente não tem visto isso. A gente viu, na verdade, uma substituição dos trens do serviço parador, para que o serviço parador ficasse com uma carinha mais bonita, né, trens mais novos e tal. Não necessariamente isso foi ruim. A linha 10 precisava de trens mais novos para poder ter menores tempos de viagens, ter uma capacidade maior. Isso não é necessariamente um problema. O problema surge quando o governo não é transparente, quando o governo faz uma ação típica para apagar incêndio. O governo cancelou uma linha de metrô leve, que era a linha 18, que ia sair da estação Tamanduateí e ia terminar na região do Paço, né?
se possível ali, provavelmente uma estação à frente, na Djalma Dutra, e aí acabou, né? O outro trecho era muito nebuloso. Essa linha acabou sendo abandonada, o governo desistiu e falou que vai fazer um BRT no lugar, provavelmente favorecendo uma certa empresária que já é proprietária da Metra, que opera o corredor ABD, né? Isso gerou um desgaste para o PSDB e para o João Dória, né, que é o governador, e parece que essa ideia de metrô de superfície ganhou um pouco mais de impulso a partir daí, como uma forma de tentar minorar essa situação. A gente costuma defender que a CPTM já presta um serviço de metrô porque o território impõe essa pressão, né? O território tem uma determinada população, tem uma determinada dinâmica populacional, uma determinada configuração socioeconômica, ele vai impondo um padrão de serviço. Do contrário, vira barbárie, o serviço não atende, né? E a gente sabe o que acontece, as pessoas viajam penduradas, tem surfista, as estações começam a colapsar pelo excesso de pessoas, o serviço colapsa. Nós já vivemos isso poucos anos atrás, porque não foi feita a adequação. E isso também criou toda uma situação caótica no sistema de ônibus. Com a CPTM recuperando a ideia do trem metropolitano, né, que foi praticamente um termo cunhado pela extinta FEPASA, ela começa a fazer basicamente a conversão desses sistemas, dessas linhas, né, que ela herdou em metrô. A empresa parece que não entende muito bem o que ela está fazendo às vezes, mas basicamente é isso que ela está fazendo, mesmo que ela talvez não saiba que é isso que ela está fazendo no final das contas. E a linha 10 é uma das linhas que acabou ficando numa situação meio complicada, porque atende uma região mais rica, atende uma região mais dinâmica, não é tão pendular, né? Ela tem uma dinâmica legal no contrafluxo de passageiros, e não era uma linha que estava totalmente arrebentada, como era o caso, por exemplo, dos sistemas da Zona Leste, ou mesmo da linha 7 Rubi também, que pegou um período muito grave nos anos 90 e chegou a ser fechada, para quem não sabe, né? Ficou operando até a Lapa ali, a duras penas. O fato é que essa conversão para metrô chegou a ser falada pelos prefeitos da região, né? Quer dizer, todo mundo comprou a ideia, saiu lá nas notícias da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que nem é atendida pela linha 10, né? E, bom, o que a gente tem visto é uma verdadeira falta de transparência. O governo não fala como ele vai fazer para dar um maior vigor para essa conversão, não tem um cronograma de obras. Se cada estação custasse 100 milhões de reais, como a gente comenta aqui na estação, que é um valor conservador, já ia sair aí praticamente 1 bilhão para fazer a reconstrução das estações. Então isso aqui é super complicado. E o outro artigo que linka nessa questão é a chegada da linha 7 no Brás, que acabou melhorando o acesso do pessoal do ABC para o centro, para a Zona Oeste, mas ao mesmo tempo esbarra na falta de capacidade da estação, que está operando no limite, né? Como o artigo fala, a CPTM está espremendo os últimos limões. Basicamente ela está dando as últimas cartas. Essa é a impressão que a gente tem. O que parece é que, se não der certo, ou se precisar fazer mais alguma coisa, não dá para fazer. Essa é a grande questão, é isso que tem parecido, né? A gente tem alguns vídeos aqui, nós acompanhamos o primeiro dia, né, de funcionamento dessa configuração. A gente tem aqui, por exemplo, a chegada de um trem vazio para a linha 10. Não ficou claro se era uma estratégia. A CPTM não comunica nada, né, pelo sistema de áudio, então, mas acabou ajudando naquele momento a tornar os embarques seguintes mais tranquilos. Então ficou parecendo que a situação não é tão caótica. Isso faltando 20 minutos para 6 horas, né, que é aquele horário clássico de pico, né? A gente também chegou a acompanhar o desembarque dos passageiros, né, do trem que chegou antes daquele outro que eu acabei de mostrar, né, o trem anterior.
e demorou 2 minutos para conseguir escoar as pessoas, e o trem nem estava apinhado. Quer dizer, a estação não tem capacidade se a CPTM for operar com 3 minutos de intervalo médio entre os trens. Claramente não tem capacidade. Ninguém precisa ser muito gênio para perceber. A gente acompanhou também a chegada de trens da linha 7 na plataforma, o desembarque junto com a linha 11, né? A gente acompanhou todo o processo. No geral, a impressão que a gente ficou é que foi ok. Tá bom? Não tá bom, né? Embarcar e desembarcar na mesma plataforma numa estação como a estação Brás, né, nessa configuração, não é bom. Sempre tem conflito, sempre tem gente que quer sentar a qualquer custo, isso gera confusão, gera briga, gera estresse, né? Não é legal. Mas o pior é que não foi feito nada para minorar. Aqui dá para perceber que o pessoal tá totalmente depois da faixa, a CPTM não consegue fazer o pessoal entender que pode se acidentar, não tem muito funcionário para dar apoio, não tem nenhum tipo de direcionador aqui de metal para organizar o fluxo de embarque, quer dizer, as pessoas estão em toda a plataforma, você não tem nenhum espaço para quem vai desembarcar, sabe, como o metrô faz, por exemplo, em estações como a Paraíso, não tem nada, isso é muito ruim. Então é um artigo que vale a pena ser conferido. E aí, para fechar, a última coisa que eu queria comentar é a respeito dessa matéria que saiu no jornal A Tribuna, um jornal tradicional da Baixada Santista. Recente, saiu no dia 15, como a gente pode ver. E basicamente eles pegaram uma frase do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, para a TV Tribuna, onde ele disse que existe a possibilidade, mas que quem tem que reativar a linha que vai até o Cajati, né, até a cidade de Cajati, no Vale do Ribeira, é a iniciativa privada e que tem que existir viabilidade econômica, né? Bom, eu queria comentar algumas coisas sobre isso. Primeiro, essa fala foi infeliz, porque a iniciativa privada, por meio da Rumo, já disse que o preço para recuperar a linha é muito grande e que o tráfego de cargas não justifica, não paga esse investimento. A outra coisa é que uma operação turística, como ele fala, é bobagem. Eu acho que é um desrespeito com o Vale, que é uma região pobre, falar de um trenzinho turístico. Eu acho que tinha que ter um sistema regional, metropolitano, pensado não só para o Vale do Ribeira, mas para toda a Baixada Santista, né? Combinado com o VLT, pode ser um sistema de VLT, é possível você ter um VLT tanto metropolitano, como o que já está rodando em Santos e São Vicente, né? Como um VLT com mais conforto, com um padrão regional. Você pode ter um VLT que é eletrificado num pedaço e no outro opera a diesel. Ele é um trem como qualquer outro, ele é um trem de menor capacidade, é um trem mais leve, convive melhor com o carro, convive melhor com pessoas quando precisa circular no meio delas, né? Fazer o chamado street running, como se fala em inglês. Então não tem nenhum segredo, né? Mas foi uma falha infeliz. E bom, o governo do estado vinha discutindo a construção de um BRT e o BRT ia pegar um pedaço dessa ferrovia, né? E antes disso, anos atrás, o Mourão, que é uma figura forte na Baixada Santista, já foi deputado federal, já esteve à frente da AGEM, que é a agência que coordena ali o desenvolvimento daquela região metropolitana. Ele já defendeu a reativação dessa ferrovia, já foi prefeito de Praia Grande várias vezes. Na verdade, foi a pessoa que idealizou o projeto da Orla, da urbanização dos 22,5 km de Orla, que mudou a vocação da Praia Grande ali, passou a ser um destino turístico com uma qualidade melhor para quem mora e para quem frequenta. É uma figura muito conhecida na Baixada Santista, né? Claro, é uma figura que há quem ame e há quem odeie, mas o fato é, ele já comentou sobre isso, ele já falava que na época moravam 700 mil pessoas, hoje mora muito mais. A Praia Grande já deu um boom de construção civil daquela época para cá, muito prédio subiu, muito prédio mesmo. Tem até um corredor gastronômico que está se consolidando na Marechal Malé, então quer dizer, tem muita coisa que aconteceu.
E de lá para cá o governo só conseguiu fazer um VLT entre Santos e São Vicente, que aproveitou o espaço que tinha do antigo trem intrametropolitano da FEPASA, que era um serviço catastrófico de péssima qualidade, mas como tinha aquela faixa, deu para aproveitar uns pedaços, deu para fazer um realinhamento do sistema viário, né? E aí você tem aqui uma reportagem também desse ano, mas um pouco mais velha, né, de abril, em que ele falaria de um BRT de 30 quilômetros, né? Imagina, um BRT muito grande, quase do tamanho da linha 12 Safira, para vocês terem ideia, muito grande mesmo esse BRT. Não acho que é exatamente o melhor tipo de configuração, tá? Mas para poder ilustrar melhor, eu tenho uma apresentação da MTU, né? Já é uma apresentação que também já tem um tempo, tem anos na verdade que ela foi divulgada. Eu vou mostrar, abrir aqui o PDF com um programa que deixa ele em formato de apresentação de slides, com umas transições e tal, para a gente poder ter uma visão mais legal do projeto. Então tá aqui o projeto funcional do BRT do Litoral Sul. Aqui a gente consegue ver o sistema que está funcionando, né? Fase 1 do VLT. A fase que vai fazer a circulação nas ruas vai ter uma pegada mais próxima do VLT que existe no Rio de Janeiro, né? Que ficou conhecido por circular muito perto dos pedestres. E aí tem essa outra ponta que avança na periferia de São Vicente e vai para a área continental, né? Que aqui é a ilha, né? E aqui essa região é a região de Samaritá, tem alguns lugares aqui que estão contaminados, foram contaminados por hexaclorobenzeno há décadas atrás, e são lugares muito complicados ambientalmente falando, né? Aqui fica o Mar Pequeno também, então bem complicado pensar também na dispersão desses poluentes, né? E essa ferrovia, ela continua, ela desce para cá. É isso que é interessante. Só que o VLT não vai descer, o VLT vai morrer ali, e a MTU está falando de fazer um BRT que vai conectar por outro eixo, né? Sem passar pela ferrovia, né? Ele só vai mexer na ferrovia nessa parte, que aí é quando termina a Via Expressa Sul, né? Começa de fato a Padre Manuel da Nóbrega com uma configuração mais agressiva, digamos assim, com um tratamento urbano bem mais pobre, né? Que a Via Expressa Sul fez ciclovia, iluminação, passagens inferiores, uma série de coisas, né? Tem umas análises interessantes para a gente entender que, mesmo que venha o argumento de que a orla da praia fica mais vazia ao longo da semana, que mora pouca gente e tal, a gente precisa pensar que a população mora na periferia, nesse trecho, então ela está para trás, ela não está na parte turística, ela está na parte periférica, né, na parte interna à rodovia. Quer dizer, tem até uma barreira para você chegar na praia, né, saindo desses bairros. Super legal a análise, que fala da atração de viagens, né? Fala, por exemplo, que o centro, a região do Boqueirão, do Canto do Forte vai atrair, mas também fala que São Vicente vai atrair. Mostra o sistema atual de ônibus, enfim, e algumas estações que ajudam bastante a situar a gente. O Caiçara, por exemplo, tinha uma estação, essa região tinha uma estação do antigo ramal Juquiá, e como eu falei, ele descia e vinha para cá. Eu acho que basicamente é isso que a gente precisa ter em mente para entender. Então seria muito bom mesmo, que fosse discutida uma configuração não com o BRT, mas sob trilhos, e que essa discussão já envolvesse a ligação com a região metropolitana de São Paulo e, se possível, até mesmo com Cubatão. Já pensasse todo o sistema de transporte, se tiver que mexer em linha, fazer linha expressa, alguma coisa nesse sentido, para
deixar muito claro quais são as origens, quais são os destinos e mostrar para a população um plano, não projetos segmentados e não promessas rasas. Inclusive a linha 10 turquesa, que a gente acabou de comentar, ela ia ser um eixo importante, porque a ideia anterior da CPTM era que o trem regional fosse totalmente novo, descesse a partir daquela região que tem a Pirelli, né, ia ter uma estação nova ali, que hoje a Prefeitura de Santo André tenta viabilizar com a iniciativa privada, mas não está conseguindo porque é muito caro. E aí o trem ia descer por túnel, ia ser uma coisa muito rápida para chegar no litoral. E todos esses projetos estão em banho-maria, estão na gaveta atualmente. O único trem regional que tem sido discutido é o de Campinas, junto com a PPP da linha 7. Né? A gente já publicou vários artigos sobre e também temos muitas preocupações em relação a isso. Mas aí fica para outra oportunidade. O que é interessante comentar é, não é uma novidade, o governo federal de novo não está demonstrando preparo e o governo do estado aparentemente está dormindo. Então muita atenção na hora de cobrar o seu deputado ou deputado estadual, porque existe aqui um vácuo que precisa ser apontado para o governo do estado. Então eu acho que a gente pode fechar até para esse bate-papo não ficar muito longo, né? Se alguém quiser ver como que é o movimento na praia, ficou curioso a respeito, tanto dos bairros que eram atendidos pela ferrovia, quanto ali para o centro de atração, principalmente aproveitando que a gente está num feriado prolongado, né? Começou na sexta, pode abrir as câmeras online que a prefeitura disponibiliza, ver aqui a concentração de pessoas ao longo da orla, né? Ontem mesmo eu estava comentando que era tarde da noite, era quase meia-noite, tinha uma concentração muito legal de pessoas ao longo da orla. A gente pode ver que aqui também tem, ó, nos bares, bastante gente passando de bicicleta, tudo super legal. E a gente poderia ter imagina, todo um sistema de VLT aqui, uma integração com a região metropolitana. Provavelmente muita gente, se fosse fornecido a um preço competitivo esse transporte, até um transporte metropolitano mesmo, de repente, né? Por mais desconfortável que seja, né? Não tenho dúvidas que muita gente ia morar na praia e trabalhar na região metropolitana. Então, eu acho que a gente pode fechar o vídeo. Eu agradeço muito pela atenção, principalmente você que me aguentou falando aí sobre algumas coisas de mobilidade. Eu agradeço bastante. Espero que tenha sido legal. E conto com a solidariedade de vocês. Inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acompanhem a gente no Facebook. E quem puder, quiser dar uma olhada no Apoia-se, eu sei que as recompensas que estão lá são meio ruins mesmo. A ideia, na verdade, é tentar coletar um pouco de dinheiro para, de repente, comprar um computador que não faça tanto barulho, porque ele fica aquecido quando está fazendo alguma tarefa mais pesada, como fazer a gravação desse vídeo aqui, com essas transições meio em formato de vlog na hora, e poder comprar de repente equipamentos melhores, câmeras que a gente não tem, né? De repente um microfone de lapela, se der certo essa ideia dos vídeos. Enfim, puder apoiar o nosso trabalho, vai ser fantástico, né? A gente precisa de mais gente discutindo a região metropolitana, discutindo a mobilidade sem parecer assessoria de imprensa. Então, muito obrigado em nome do coletivo e até a próxima.